Por que estudar a religião de Umbanda? Neste vídeo vamos falar acerca da importância do estudo da religião para o nosso aprimoramento, o aprimoramento dos nossos guias e o aprimoramento dos nossos trabalhos. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi Caminhos de Axé. Vamos lá! Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá esteja com todos vocês. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para estarem sempre atualizados quando houver um vídeo novo. Os nossos vídeos são postados sempre às terças e às quintas-feiras. Um assunto que curiosamente gera debate ainda nos dias atuais. Afinal, temos várias doutrinas. Doutrinas, talvez mais vanguardistas, mais tradicionais, defendem que a Umbanda não deve ser estudada. Haja vista que os guias e mentores espirituais são os responsáveis por todo o conhecimento acerca dos trabalhos e os fundamentos. Já temos uma outra corrente que coloca como essencial o estudo da religião. Quais delas estariam corretas neste contexto? É muito difícil nós abordarmos o tema como se fosse para adotar uma verdade absoluta, ou seja, uma verdade que seja universal a todos. Mas, pela minha experiência como dirigente, como médium de Umbanda, eu posso dizer que estudar a Umbanda não somente é necessário, como também é de grande valor para aquele que adentra a religião. Não é novidade para todos, presumo eu, que a Umbanda já não é mais a mesma daquela que foi trazida pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes. Acontece que a Umbanda, assim como todas as correntes religiosas e também filosóficas, mudaram. Não é somente a Umbanda que muda de períodos em períodos. O próprio cristianismo sofreu várias alterações. Com a vinda do Antigo Testamento, o Novo Testamento, a vinda do Messias, do Jesus Cristo e, entre outras figuras da historicidade cristã, fizeram com que a religião também mudasse. Com a Umbanda não é diferente. Todas as religiões são suscetíveis à mudança no decorrer da sua história, pois é justamente desta forma que a religião vai se construir. As religiões se constroem através da sua história. A Umbanda, ela nasceu uma e ela continua em constante construção, em constante desenvolvimento. Daí que vem a importância de compreendê-la. Quando eu falo de compreender a religião de Umbanda, não é somente para que serve uma bebida, para que serve um fumo, para que serve um caldeirão, uma pólvora, um conhecimento vasto em ervas. Eu falo de compreender a Umbanda como um todo. Isso não é somente para os teólogos, isso aí também é para todo praticante. Independente se é Umbanda, se é Candomblé, se é o cristianismo em suas várias vertentes, como o Islã, a religião evangélica, o cristianismo, o catolicismo em si, todos nós precisamos compreender o mistério da religião que nós praticamos. Porque a religião, ela é um construto. Sendo teólogo, por exemplo, eu posso estar falando para vocês que a religião, ela é um agregado, ela é um conjunto de práticas e crenças. Só que a religião somente consegue se consolidar a partir do momento em que se pratica uma experiência religiosa e, claro, a religiosidade, que é diferente da religião. A religião é o resultado dessas duas coisas acrescentada com os dogmas e também na institucionalização, ou seja, a comunidade a qual ela é inserida. E, sendo dessa forma, é imprescindível que todos os praticantes da religião de Umbanda também conheçam a religião como um todo. A religião, ela é muito mais do que os fundamentos em si. É necessário saber a sua história, é necessário saber em que aspecto ela pode ser inserida para benefício da sociedade. São os vastos fundamentos que para cada casa é um caso,
Cada caso é um fundamento e cada fundamento gera uma infinidade de muitos outros. Por isso mesmo que a Umbanda, sim, ela tem que ser estudada, ela tem que ser compreendida. Não somente para os sacerdotes, dirigentes, pais de santo, mães de santo, independente da nomenclatura. A religião de Umbanda, ela precisa ser conhecida, assim como nós temos, por exemplo, a catequese dos católicos, em que passam por um processo. Lógico que eles não vão conhecer a religião num prisma teológico, mas eles vão conhecer a religião, pelo menos como praticá-la, como cumprir com a promessa de Deus, a aliança que Deus tem no contexto do cristianismo. Com a Umbanda é a mesma coisa. A Umbanda nós temos que procurar entendê-la. E não é somente pegando bibliografias, livros, sites diversos na internet que vai tratar da Umbanda como apenas um sistema mágico, onde você vai aprender algumas características de guias espirituais, fundamentos de trabalho e firmezas. Nós temos que entender a Umbanda no contexto geral, sua historicidade, também compreender a porquê veio, os benefícios sociais que ela trouxe e depois saber compreender os seus sistemas, como funciona, por exemplo, a mediunidade, que o fator mediúnico da Umbanda bebe muito da fonte, por exemplo, de Allan Kardec. A parte dos orixás, os sentidos da vida, nós temos que estudar vertentes dos cultos de nação, no caso, os diversos candomblés que existem, atrelado ainda com as doutrinas que são incorporadas nos terreiros nos dias atuais. E nós temos vários, mas vários escritores, influencers do meio umbandista, que, se nós pegarmos fundamentos, são muito inerentes destes influencers e destes escritores. Não é incomum, por exemplo, nós irmos em terreiros e terreiros de Umbanda, em que se tem práticas de Rubens Saraceni, Damate Silva, Alain Barbieri, Alexandre Comino e muitos outros. E conforme vai se agregando esse conhecimento, é onde a religião vai se construindo. Por isso mesmo, voltando ao início do vídeo, a Umbanda de Zélio de Moraes praticamente já não existe mais. Ela é outra, mas mantém os alicerces primordiais que o Caboclo das Sete Encruzilhadas instaurou quando trouxe a religião de Umbanda. Podemos concluir dessa forma, então, que estudar a religião é bom, é correto, não é uma verdade absoluta, claro, mas quem estuda traz uma série de benefícios para o seu sistema de crença, para o seu sistema de trabalho e também para a espiritualidade que te acompanha. Vamos a um exemplo. Não é incomum, apesar de já não ser tão incomum assim, nós entrarmos no terreiro de Umbanda e nós vemos um médium que já está lá há muito tempo de casa e vê que as entidades trabalham magnificamente bem. Quando você vai perguntar alguma coisa diretamente para o médium fala, eu não sei de nada, quem sabe é o guia. Só que aí também existe um risco. Existe um risco, por quê? Quando a entidade vai incorporar, ela não depende somente do conhecimento dela. Ela precisa do acesso ao seu conhecimento para colocar essa fundamentação em prática. O que eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, é, por exemplo, se temos, por exemplo, um preto velho que se simpatiza e trabalha com a cabala. E o médium, no caso, não sabe nada de cabala. Aí o que acontece? Determinado preto velho vai estar trabalhando com sua magia escrita, com sigilos cabalísticos, entre muitos outros fundamentos, e o médium não consegue assimilar isso. Aí é onde existe um risco. Qual que é o risco nesse contexto? O risco de que a entidade pode estar fazendo algo que não é da compreensão desse médium. E não sendo da compreensão desse médium, depois o médium não vai poder auxiliar o consulente na compreensão para poder colocar determinado trabalho, orientação, em prática. Outro grande problema é quando nós não temos uma compreensão dos trabalhos de Umbanda, de como funciona a religião, como funciona a mediunidade, como funciona a obsessão, como funciona o descarrego, entre outras coisas. Chega um momento, vamos supor mais um exemplo,
em que determinado médium está na sua casa com sua família e ele recebe uma ligação. E nessa ligação é um amigo que está tendo um problema com uma amiga, uma companheira, enfim, que seja, que está sendo obsediada. E nessa obsessão acaba irradiando o obsessor. E naquele momento, né, estando fora do espaço sagrado, sem uma paramentação necessária, o médium não vai poder deixar de atender. Ele vai ter que ir e ele vai ter que usar o quê? Ele vai ter que usar o conhecimento que ele tem. Agora, se ele deixar só à mercê dos guias e mentores espirituais para trabalhar, como que ele vai proceder? Aí é uma série de riscos que está se abraçando pela falta do conhecimento. Então, sendo assim, pessoal, é muito importante nós estudarmos. Claro que você não vai mastigar livros, você não vai processar N doutrinas sem uma orientação. Por isso mesmo, qual que é a melhor resolução, a melhor solução para poder conciliar prática de terreiro com o estudo? Sempre pergunte ao seu dirigente, sempre pergunte ao seu mentor espiritual, sempre pergunte para a espiritualidade que te acompanha e concomitante com o seu sacerdote, dirigente, que seja. Porque ele vai te orientar um estudo coerente, um estudo que seja compatível com a doutrina da casa, um estudo que vai agregar e um estudo, acima de tudo, sequenciado, que é para você ir compreendendo os mistérios da religião aos poucos. O conhecimento, ele não vem pronto, você tem que processar, vai ter certas leituras, certas bibliografias que não vai ser condizente com o que você pensa, e é por isso mesmo que nós procuramos sempre estar compreendendo a religião de uma forma ampla. Por quê? Porque a partir do momento que nós compreendemos a religião de uma forma ampla, nós temos a capacidade de filtragem. Ou seja, nós conseguimos filtrar o que é bom e construtivo, da mesma forma aquilo que talvez não será servível no seu espaço sagrado, no seu espaço de cultuar o sagrado, de estar recebendo a sua espiritualidade e cultuando o seu orixá. Então, o que tem que ser feito nesse caso? Um estudo dirigido. O estudo dirigido se dá como? Através do dirigente que vai estar te conduzindo. Por exemplo, se você está num terreiro e no terreiro não se aplica a doutrina saracênica, ou seja, Rubens Saraceni, aí você vai ler livros do Rubens Saraceni e vai querer colocar aquilo em prática. Só que às vezes aquele terreiro não será muito condizente com aquilo. E às vezes esse conhecimento tende a ficar estático. Por isso mesmo, pergunte sempre, ou para o dirigente, ou para os padrinhos da casa, ou pais pequenos, como seja, e para os médiuns mais velhos, aonde você estuda, que material você tem, você pode me passar esse material, para que você possa também adquirir um conhecimento concomitante com o terreiro que você frequenta. Estudar a religião que nós professamos, que nós praticamos, só traz benefícios. Nos traz conhecimento, autoconhecimento, compreensão dos fundamentos de trabalho, evolução, boa vontade em estar aprendendo, se construindo, construir um conceito, construir uma metodologia de trabalho para com os seus guias. E claro, vai ser muito bom para você porque é um estímulo a buscar sempre mais conhecimento. Lembre-se de uma coisa, hoje você, meu irmão, você, minha irmã, pode ser médium, mas outro dia você pode ser chamada para o sacerdócio. E para ser chamada ao sacerdócio, conhecimento é necessário. Nós não podemos nos basear somente nas experiências de terreiro. Está certo, é muito válido, é válido demais. Ou seja, é Umbanda na prática. Só que para a prática nós temos que ter o conhecimento de como essa prática vai atuar na sua vida e na vida de quem procura o terreiro. Porque é sempre bom deixarmos muito claro, a partir do momento que nós pisamos em um terreiro de Umbanda, que nós vestimos o branco de Oxalá e colocamos à disposição a nossa matéria física, os nossos campos áureos e a espiritualidade que nos acompanha,
automaticamente carregamos a responsabilidade de vidas de terceiros. Ou seja, o que nós podemos entender dessa forma? Uma palavra falada sem um fundamento, ou então sem uma compreensão ampla, pode mudar a vida de alguém. Por isso mesmo, esteja sempre trabalhando, sempre buscando conhecimento e aplique concomitantemente, ou seja, de forma adjunta, de forma de que faça uma comunhão. Porque você vai estar dando ferramentas para os guias, você vai estar se dando ferramentas e vai estar criando um trabalho entre vocês. Porque o trabalho espiritual não é feito somente pelos guias e mentores espirituais. Você, médium, é peça fundamental, porque sem o corpo, sem a matéria, sem os fundamentos de base, a espiritualidade pode fazer no astral, mas não pode se fazer presente para poder trabalhar no meio às pessoas, no meio aos encarnados. Por isso mesmo, esse vídeo basicamente é para encorajar, estimular a aquisição do conhecimento. Um conhecimento ponderado, um conhecimento consultado, mas que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você que está entrando na religião agora, para você que tem dúvidas acerca da religião. E só frisar mais uma vez, não se apegue somente aos fundamentos da macumba, digamos assim. Se apegue na história, se apegue em como surgiu, como ela começou a mudar a vida das pessoas naquele contexto. Porque a religião, ela é um construto e a religião faz e fortifica a identidade cultural dos povos inseridos, da comunidade inserida. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com os amigos através das redes sociais. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!